Eu quero começar contando para você a história dessa jovem senhora, que ela era, antes de se tornar uma cristã, uma agnóstica. Você sabe, agnósticos são aqueles que afirmam que nós somos tão pequenos e tão limitados que, se existe um Deus, nós não conseguiríamos jamais descobrir a sua existência. Então, agnóstico é a combinação de duas palavras do grego, a partícula negativa a, para não, e gnóstico, conhecer. Não conhecer, não sei. Não sei se pode existir um Deus. Diferente de um ateu, o ateu faz uma afirmação ousada e equivocada, que ele afirma, não existe Deus. Então o agnóstico diz, eu não sei se existe Deus. E Rebecca, é o nome dela, Rebecca Piperton, ela lutava com essa ideia. Bom, se existe um Deus, nós jamais vamos saber se ele existe. Mas um dia a história dela mudou. Quando ela foi num dia ensolarado, de céu azul, até um parque público, e naquele parque ela deitou sobre a grama verdinha, ficou curtindo aquele momento dela, relax. Aí ela viu algumas formigas pequenas que estavam ali andando perto dela, fazendo uma trilha, e estavam construindo um formigueiro. Como ela estava com tempo, curtindo aquele dia agradável, ela pegou um graveto, algumas folhas e começou a mudar o curso das formigas. E ela disse assim, hoje estou me sentindo como se eu fosse uma deusa, porque eu estou aqui mudando o caminho dessas formigas e elas sequer têm consciência de que eu estou aqui fazendo isso. Mas duas formigas acabaram escalando a mão dela. Aquilo chamou a atenção dela, empolgou a imaginação. E ela disse, puxa, se essas formigas estivessem conversando agora, se elas estivessem conversando uma com a outra e uma perguntasse, escuta, você acredita que existe Rebeca? A outra disse, não, claro que não. É um mito, é uma invenção. Eu disse, não, eu acredito, olha, existe a Rebeca, a Becky existe. E ela ficou pensando, ela falou, bom, eu estaria aqui olhando essa conversa dessas duas formigas, com todo o poder de esmagá-las na minha mão imediatamente, e elas nem têm consciência disso. Ela falou, mas, e se eu quisesse ajudar a formiga que está ali falando que eu existo? Se eu quisesse mostrar para as formigas que eu existo, o que será que eu tinha que fazer? Aí ela falou, já sei. Eu teria que me transformar numa formiga e falar formiguês. Eu teria que ser uma formiga diferente. Teria que fazer coisas que as formigas não fazem. Sinais extraordinários. Aí ela disse, naquele momento, eu fui atingida por esse pensamento. E eu entendi o que Jesus Cristo fez por nós. Ele se fez homem, Ele veio a essa terra, Ele falou a nossa linguagem e Ele nos revelou o seu Pai. Agora veja você, ela se torna uma cristã, escreveu vários livros depois disso. Mas o que ela afirmou e o pensamento com o qual ela lutou durante tanto tempo é verdadeiro. Nós, seres finitos, criaturas pequenas, limitadas, somos incapazes de conhecer a Deus, a menos que Deus se revele a nós. Ouça bem isso. Nós não podemos conhecer a Deus, a menos que Deus se revele a nós. Aliás, Jesus disse isso. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 11, versículos 27 e 28.
Eu acredito que foi Max Lucado que disse isso, o escritor, mas a cabeça vai falhando um pouco de vez em quando. Ele disse assim: Jesus Cristo é Deus com o rosto humano, transformando a nossa história. Jesus Cristo, Deus com o rosto humano, transformando a nossa história. E nesse texto, aqui o que disse Deus Filho, Mateus 11, 27 e 28. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E observe, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos ler novamente. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E o que mais? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse assim: ninguém me conhece plena e profundamente, a não ser o meu Pai. Mas também é verdadeiro que ninguém conhece o meu Pai plena e profundamente, a não ser o Filho. E a quem mais o Filho quiser revelar. Ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se revelar a Ele. Palavras de Jesus. Mas a pergunta que surge é: a quem Ele quer revelar? Ele disse que só pode conhecer o Pai aqueles que Ele deseja que conheçam o seu Pai. Quem Jesus deseja que conheça o seu Pai? Ele continua. Olha o que ele diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Consumidos, cansados, exaustos, esgotados, fatigados. Jesus está dizendo no contexto dessa passagem o seguinte: eu desejo revelar o meu Pai àqueles que estão cansados, àqueles que estão exaustos, àqueles que estão fatigados, aqueles que dizem: eu não consigo vencer o meu vício, eu não consigo vencer o meu pecado, eu não tenho mais forças para lutar por esse relacionamento, eu não tenho mais forças para lutar por esse casamento, eu não tenho mais forças para tentar fazer o certo, porque toda vez que eu tento fazer o certo, algo dá errado na minha vida, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou exaurido. Jesus diz: é para gente assim que eu quero revelar o meu Pai. Não é para os autossuficientes. Um homem me disse um dia o seguinte, ele disse assim: Leandro, Deus para mim é dinheiro no bolso. Não é para essas pessoas autossuficientes, que acreditam que podem resolver a vida sozinhos. Não. Se você está aqui nessa noite e você se sente cansado, exausto, exaurido, esgotado, é a você que Jesus deseja revelar o seu Pai. Uma revista de saúde norte-americana trouxe uma matéria. O título da matéria era Uma Nação Esgotada. Porque uma pesquisa demonstrou que 53% dos norte-americanos, eles estão assim, sofrendo de um cansaço crônico, que nada dá jeito. Talvez você esteja cansado de tentar resolver seus problemas financeiros, cansado de tentar resolver seus problemas emocionais, pessoais. E essa é a má notícia. Mas a notícia maravilhosa e boa é que Jesus Cristo está aqui. E Ele deseja revelar o Pai a você. É assim que começa a nossa jornada. O Evangelho começa quando cremos em Deus por meio de Jesus. Ouvimos semana passada o pastor Tim Crow fazendo esse paralelo de maneira tão harmônica, tão perfeita. O apóstolo Paulo responde a pergunta importante. Bem, se eu quero então conhecer a Deus, se eu quero ter esse Deus mais perto de mim, revelado a mim, qual será o primeiro passo que eu preciso dar? Qual é o passo que eu tenho que dar para isso?
Paulo vai responder na sua carta aos Efésios. Veja só, o apóstolo Paulo implantou essa igreja. Ele ficou 2 anos e meio a 3 anos trabalhando com aquela gente. Aquelas pessoas ali se mostraram pessoas virtuosas, dedicadas a Deus, crentes fiéis a Jesus, uma igreja de virtudes, a igreja de Éfeso. E por que é importante dizer isso? Porque nós temos uma ideia errada de que se existia uma igreja primitiva, aquela igreja lá dos primeiros dias, ela tinha que ser boa. Nem todas eram. Tinham igrejas que eram terríveis. Por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja terrível. Tinha incesto, tinha ciúmes, tinha divisão, era um cafajeste para tudo quanto era lado. Aquela igreja, infelizmente, estava do jeito que o diabo gosta. Mas o apóstolo Paulo escreve uma carta para que eles corrijam os seus caminhos e entendam que eles não podiam viver na carnalidade. A igreja dos Gálatas, então, ficava na Galácia, terrível aquela igreja. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja exemplar. Era uma igreja que o apóstolo Paulo tinha profundo apreço. Mesmo assim, ele escreve uma carta para explicar para eles algo que é tão importante, que eles precisavam prosseguir conhecendo a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você notou o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, que essa igreja, por isso, e eu vou explicar um pouco mais qual é o conector aqui. Ele diz assim, olha, eu estou orando por vocês. Eu estou orando por vocês. Para que o nosso Pai da glória, o nosso Pai glorioso, Ele dê a vocês espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento pleno dEle. Pergunta, eles já conheciam a Deus? Vocês estão muito silenciosos desse lado, vou perguntar para eles, espera aí que eu já volto. Eles já conheciam a Deus? Vocês ouviram? A igreja de Éfeso já conhecia a Deus? Sim. Então por que Paulo diz assim, mas eu estou orando por vocês, eu não cesso de dar graças e orar, pedindo por vocês, para que Deus, o Pai da glória, ou o Pai glorioso, conceda a vocês espírito de revelação, de sabedoria e do pleno conhecimento dEle. Por quê? Porque relacionamento que não cresce, desaparece. Relacionamento que não cresce, desaparece. Eles começaram um relacionamento com Jesus. Quando creram em Jesus pela fé, eles começaram uma jornada com Deus. Mas, à medida que os anos vão passando, os dias vão passando, aquilo que nós costumamos chamar de primeiro amor, tende a se embotar como um metal que perde o fio, que perde o corte. É como um relacionamento outro. Por exemplo, quando nós conhecemos a esposa, quando conhece ali, meu amigo, é uma rajada de glória. Você fica assim extasiado, com aquela paixão, com aquele primeiro amor. Não é? Mas à medida que o tempo vai passando, é preciso que se construa a profundidade daquele relacionamento. É preciso que tenha o desejo, a vontade de continuar crescendo naquele relacionamento. Relacionamento entre pais e filhos.
Nós começamos com os nossos filhos, nós temos um relacionamento com eles, são pequenininhos, gordinhos, fofinhos, engraçadinhos, e eles vão crescendo. E se nós não vigiarmos, o que vai acontecendo é que aquele relacionamento vai se tornando distante, frio. Há casais que são assim, eles estão casados, eles têm um vínculo, eles moram na mesma casa, mas cada um está de um lado. O vínculo existe, mas aquele relacionamento que não cresce, desaparece. E o relacionamento pode desaparecer até com o filho. Se você não for intencional e falar, eu vou marcar um dia com esse menino, nós vamos sair juntos. Sim, nós vamos assistir juntos esse filme. Tem um filme gospel bem legal. A pipoca é por minha conta. Nós temos que ser intencional para que aquilo continue crescendo. E Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, esse Deus que se revelou para vocês, porque se Ele não se revelasse, vocês não conheciam, eu estou orando para que Ele continue se revelando, e se revelando por meio de sabedoria e de pleno conhecimento dEle. Quando eu estava na escola, na época não chamava assim, agora seria o ensino fundamental. E a professora estava ensinando a fazer redação. Ela ensinava, uma das coisas que ela estava ensinando era a introdução da redação. Ela disse assim, olha, vocês escrevam a introdução, como se fosse uma carta que vocês estão enviando a alguém, e depois eu vou avaliar. Eu escrevi a minha. E eu e o Júnior, nós tínhamos uma tia que vinha de vez em quando lá em casa. Na verdade era uma tia de segundo grau, tia do meu pai, mas vinha. Mas nós gostávamos dela. Essa tia, ela era muito legal. Não era, Júnior? Porque ela trazia Coca-Cola para a gente. Naquela época, isso era um luxo, não era? Ela dava cruzeiros para a gente, cruzeiros. Os mais jovens que não sabem, entra no Google para você descobrir o que era cruzeiro. Era uma alegria receber os cruzeiros. Ela chegou a me dar uma bicicleta Monarch dobrável. Como é que é? Ele disse que é dele, é briga de irmão por herança agora, olha que situação. Não, eu ganhei aquela bicicleta, mas depois a gente continua a nossa conversa aqui, eu e você. Então, na hora que veio, eu escrevi, falei, poxa, essa é a tia, mas a gente via pouco. Fazia tempo que eu não via. Eu escrevi, querida tia, eu gosto muito de você, embora eu não lembre mais da sua cara. Aí a professora foi e falou, Leandro, o que você escreveu? Eu escrevi, querida tia, gosto muito de você, não lembro mais da sua cara. Ela falou, Leandro, não se fala isso, Leandro. Faça de novo. Apaguei. Aí volta a professora. E aí, Leandro, e agora? Querida tia, gosto muito de você, não me lembro mais da sua face. Ela falou, não, Leandro, não é isso. Mas era verdade. Relacionamento que não cresce, desaparece. E Paulo estava dizendo, vocês precisam, pela oração, desejar conhecer Deus cada vez mais. Quantos de nós, quando nos convertemos, quando tivemos os primeiros contatos com o Evangelho, nós estávamos tão animados, tão empolgados, se dissesse que a gente ia ser missionário no pior lugar do mundo, no cantão da terra, nós diríamos sim, porque mas aí com o passar dos anos, aquele relacionamento vai esfriando, porque relacionamento que não cresce, ele desaparece. Olha o que Paulo faz. Nos versículos que antecedem essa oração, Paulo descreve as ações de Deus em nosso favor. Eu quero combinar algo com você aqui. Eu vou repetir livremente as afirmações que fez Paulo sobre o que Deus fez por nós. Se você achar que é legal, se você gostar dessas afirmações, você diz amém assim que eu terminar. Combinado? Vamos ver. Paulo diz assim: vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí Paulo diz assim: vocês foram escolhidos por Deus em Jesus. Legal. Paulo vai adiante. Ele diz assim: vocês
foram adotados por Deus para serem seus filhos. Bom, vocês foram comprados, redimidos, resgatados pelo sangue de Jesus. Vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus. De manhã o pessoal ficou mais pentecostal nessa hora, tinha até uns glórias. Paulo, ao descrever isso, ele está nos dizendo o seguinte: os fatos da redenção divina, tudo que Deus fez por nós, maravilhosamente, mas são fatos, eles conhecem esse fato, Deus te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que bênçãos espirituais? Porque qualquer bênção material é transitória, Veja, nós podemos orar e devemos orar por qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa, para não vivermos ansiosos. Então você pode orar por um emprego, por exemplo. Você ora, olha, esse é o emprego, essa é a carreira. Mas eu pergunto, esse emprego, essa carreira, vai ficar para sempre com você? Não. Você pode orar por saúde, é legítimo, ore por saúde. Mas você vai sempre ter saúde? Porque tudo desse lado da eternidade é transitório, é passageiro. Mas Paulo diz assim: Deus abençoou vocês com uma bênção espiritual nas regiões celestiais, porque elas são eternas. Nada, nem ninguém pode tirar de você, ninguém pode roubar isso de você. Você tem para sempre, é um fato. E finalmente ele diz assim: vocês foram selados com o Espírito Santo. Na sua vida, não há insuficiência de selos. Você vai chegar onde Deus deseja que você chegue, você vai se tornar o que Deus deseja que você se torne. Não há insuficiência de selo, não é maravilhoso? Mas, meus queridos, embora tudo isso seja maravilhoso, Paulo estava dizendo: estes são fatos. Fatos. E não basta você conhecer apenas fatos sobre Deus. Essa é uma lista de fatos. Eu trouxe aqui esses livros, são alguns livros. Hoje de manhã o Rugai disse: não preparou o sermão, não adianta trazer os livros para preparar agora. Mas esse não é o caso. Aqui é o seguinte, esses 3 livros aqui são clássicos de comentários bíblicos de Lenz. Aqui você pode conhecer vários fatos sobre Deus, várias informações importantes. Esse é o livro de Teologia Sistemática de Strong, maravilhoso. Aqui, com esse livro, você pode conhecer vários fatos de Deus. Esse aqui é também outro clássico, é Louis Berkhof, mas tem muitos outros. Tem Charles Ryrie, tem Louis Perry Schaeffer, tem Bancroft e tantos outros da teologia sistemática que vão te ensinar vários fatos sobre Deus. Esse aqui é o cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã, explicando como algumas doutrinas da nossa fé surgiram, como se deram os debates, vários fatos sobre a nossa fé e sobre Deus. Mas tem uma coisa importante: nenhum desses livros pode dar a você relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, tem todos esses fatos maravilhosos, mas você precisa de relacionamento com Deus. E é por isso que ele ora. Porque se apenas Deus pode se revelar, nós precisamos pedir a Deus que se revele. Ele ora. Nós podemos orar por todas as coisas que precisamos, mas nós devemos orar com maior insistência e maior interesse para que Deus, o Pai glorioso, se revele a nós a cada dia. Para que esse relacionamento continue crescendo. Na situação que você está hoje, o que quer que você esteja vivendo agora, a oração mais importante que você precisa fazer é: Deus, como nessa situação eu posso te conhecer melhor? Porque a nossa tendência é orar e falar: Senhor, eu quero a solução disso, não é?
Eu quero a reversão disso. Mas a oração mais importante é aquela que não sofre prejuízo na eternidade. E essa é conhecer a Deus profundamente, cada vez mais. Nós fizemos um acordo. Eu disse que quando eu falar algo que você gostava, você diz amém. Obrigado. Continuando. Paulo ora a quem? A quem ele dirige a oração dele? Ele dirige a oração dele ao Pai da glória, ou como diz a NVI, ao Pai glorioso. Por que glorioso? Porque Deus é glorioso. Deixa eu te mostrar alguns textos aqui. Veja, tudo o que Deus fez nessa sequência que acabamos de ler, fala sobre essa glória de Deus. Veja só, se você tem sua Bíblia em mãos, versículo 6, diz assim: para louvor da glória da sua graça, ou seja, Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos, Ele te adotou como um filho, Ele te escolheu em Cristo, Ele te selou com o Espírito, para louvor da glória. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14, em louvor da sua glória. Deus é o Pai da glória, ou Pai glorioso, porque Ele é a fonte de toda a glória verdadeira. Ele é a fonte. E Deus é o Pai glorioso, o Pai da glória, porque Ele é o Pai de Jesus. E quando Jesus esteve nessa terra, nós aprendemos no Evangelho de João que em Jesus nós vimos a sua glória. Quando Jesus esteve naquele casamento em Caná da Galileia e Ele transformou água em vinho, foi uma das canções que cantaram hoje à noite, diz assim que os seus discípulos viram a sua glória. Então Deus é aquele que pode, se Ele é o detentor de toda a glória, Ele é o único que pode compartilhar a sua glória. E todas essas bênçãos que lemos há pouco, nada mais são do que esse ato bondoso, generoso de Deus, de compartilhar um pouco da sua glória conosco. Mas há uma história no Antigo Testamento que talvez nos ajude a melhor entender isso. Moisés, como você sabe, ele recebe essa revelação de quem Deus é. E ele viu coisas fascinantes. Ele viu Deus realizar as chamadas pragas do Egito, as 10 pragas, e assim triunfar sobre o faraó. Ele viu Deus abrir o mar vermelho e passarem a pé enxuto. Ele viu tudo isso. Mas um dia Moisés está numa montanha, numa penha, e ele está tendo uma conversa com Deus. E Moisés diz assim para Deus: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu quero ver a sua glória. E Deus diz assim: mas olha, Moisés, se você me ver, você não vai sobreviver. Ninguém que jamais me veja na minha totalidade vai sobreviver. É como se Deus fosse uma espécie de poder, que o poder de Deus fosse tão grande, maior do que de uma usina nuclear, e que se você não chegar até Ele com o aparato correto, bum, zap, você é fulminado. Ele disse: Moisés, eu não quero isso para você, Moisés. Aqui o que Deus diz a Moisés então. Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19. Então ele disse: Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, Deus responde, respondeu-lhe: farei passar, presta atenção, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés diz assim: eu quero ver a sua glória. E Deus diz: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Bondade. Deus é o Pai glorioso, é o Pai da glória, porque quando Ele manifesta a sua glória a nós, Ele expressa a sua bondade. Deus é bondoso. Por isso Paulo citou todos aqueles fatos que são atos generosos desse Deus que é bondoso. Ele fala: se Deus é tão bondoso assim, que já nos deu tudo isso, eu quero pedir uma coisa. E aí Paulo nos leva ao cerne da sua oração, que Ele conceda espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dEle. Você notou que são 3 vocábulos que nós temos aqui. O primeiro deles
é revelação. Como foi que nos dias de Noé, que a terra era tão ímpia, que Noé conheceu a Deus? Como ele conheceu a Deus? Deus se revelou a ele. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas cheia de ídolos. Como é que ele conheceu a Deus? Deus se revelou a ele. Como Moisés conheceu a Deus, depois Deus se revelou a ele. Então Paulo diz assim: eu oro para que Deus dê esse espírito de revelação. Agora note, espírito aí não tem artigo definido, não é, na nossa tradução não é maiúsculo, não se trata do Espírito Santo. Deus dê espírito, a ideia é Deus dê essa virtude da revelação. Ou que o Espírito Santo comunique com o espírito humano essa revelação. Revelação nós sabemos o que é. Hoje em dia tem bastante, chá de revelação. Chá de revelação, o que é? E é um bom paralelo. É o seguinte, quando alguém vai num chá de revelação, não é que não tem nada lá, vamos descobrir. Não. Todo mundo sabe que tem alguma coisa ali. Segundo, alguns já sabem o que tem ali, mas para a audiência é um mistério presente, porém não revelado. Aí então o que faz? Solta serpentina colorida, fogo de artifício, na cor e diz assim, olha, é menino, é menina. E aí então você tem a revelação. O que Paulo está dizendo é isso, que Deus deu o espírito de revelação, que significa que Ele te transfira um conhecimento que você não tinha antes. Que você possa conhecer aquilo que estava disponível e você não conhecia antes. E esse conhecimento é da própria pessoa de Deus. E então ele diz assim, e sabedoria. Na filosofia, a sabedoria é especulativa entre os gregos, mas na sabedoria bíblica, a sabedoria usa tênis e jeans. É para o dia a dia. É mais ou menos o seguinte, se você entendeu, se eu entendi, se nós entendemos que Deus é bom. Deus é bom? Deus é glorioso, Deus é bom. Por isso Ele é o Pai glorioso, porque Ele é bom. Então, se eu agora conheço isso porque Deus me revelou isso, qual é a implicação da minha vida? Sabedoria. Como eu vou aplicar isso na situação que eu estou vivendo agora, sabendo que Deus é bom? Muda alguma coisa ou não? O que quer que eu esteja enfrentando, se eu entender que Deus é bom, isso muda totalmente a minha perspectiva da vida. E Deus, meus queridos, é bom. E finalmente, gostei. E finalmente, ele diz assim, e do pleno conhecimento dele. Paulo usa uma palavra que é epignose. Pleno conhecimento, não apenas gnose, não apenas conhecer, pleno conhecimento. E esse conhecimento não é apenas factual, é um conhecimento relacional, de relacionamento com Deus. De viver a vida, não importa o que aconteça, para melhor conhecer quem é Deus. Esse pastor me disse o seguinte, que todas as manhãs, ele tomava um banho, passava um Gomex no cabelo, sentava, põe uma cadeira na frente dele, e aí dizia assim, logo de manhã, Senhor, senta aqui. Quero conversar contigo hoje. Olha, Senhor, essa é a situação que eu estou vivendo, esses são os pecados que eu estou enfrentando. Enquanto ele fazia isso, um versículo da Bíblia vinha na mente dele, no coração dele. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E ele ria, é verdade, Senhor, obrigado. Mas sabe, Pai, estou passando uma luta financeira, eu não sei como lidar com as finanças nisso. Eu me sinto tão fraco nessa área. E aí um outro texto da palavra de Deus vinha ao coração dele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim, Senhor, é verdade, é isso. E ali, naquele diálogo, em que ele fala com Deus, e a palavra de Deus vem ao seu coração e vem à sua mente, ele vai crescendo, não no conhecimento de fatos, mas no conhecimento de Deus. Qual é o benefício? Eu vou encerrar aqui. Se disser amém agora, a gente briga.
Abra na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas, veja, o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa para ter uma vida piedosa, harmônica com Deus, Ele nos dá pelo seu divino poder. Agora note, por meio de que Ele nos dá isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, eu vou desfrutar desses benefícios, de tudo que eu preciso para a vida e para a piedade, para encarar os desafios do meu dia a dia, quando eu conhecer o Senhor mais e mais. O Leonardo, quando era pequeno, ele cantava uma canção e ele cantava assim. O Leonardo acho que não está aqui, eu posso dizer isso, tá? Ah, está lá. Melhor eu mudar de assunto, Léo? Não? Beleza, tá bom, vai em frente, né? Ele cantava assim: Senhor, que quero. Eu gostava de ouvir isso, porque na minha cabeça vinha assim: eu quero tanto, quero ouvir a tua voz, quero te conhecer mais. Esse tem que ser o nosso desejo. Senhor, te quero. Nós vamos encerrar nos colocando em pé. E vamos repetir juntos, Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Senhor nos dê, para que o Senhor cumpra em nós essa oração que o apóstolo Paulo fez há 2000 anos atrás. Repita comigo, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Mais uma vez, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pai querido,